Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Aos Ombros de Gigantes. Connosco hoje temos Zé Miguel Amador. Olá, Zé Miguel. Bom dia. Bom dia. Zé Miguel, toda a gente na Zambuja, acredito que saiba quem é o Zé Miguel Amador, Com certeza. mas para aquelas pessoas que ainda não sabem, queria que você me dissesse quem é o Zé Miguel Amador. Zé Miguel Amador é um homem que nasceu aqui na Zambuja, né? Em 1950. Portanto, começa por ter uma história, o meu nascimento. Eu nasci 2 vezes, porque naquela altura o registro civil estava entregue a um carismático daqui da terra, que já morreu há muitos anos, o senhor farmacêutico Alberto Noronha. Portanto, naquela altura, as pessoas eram obrigadas a registrar os filhos, tinham um prazo para registrar os filhos, não é? Só que eu nasci 11 de janeiro, foi quando a minha mãe me pariu, né? Mas eu só fui registado antes de fevereiro. Só que já tinha passado um mês. E então o senhor Alberto disse à minha mãe, Maria Isabel, ou tens que dar a data certa, ou então agora já não dás, né? E pagas, porque tens de pagar uma multa, já deixaste de passar o prazo, ou então inventas tu uma data e depois dizes, mas tem que ser antes do mês. Pronto. E então, como eu tinha nascido 11 de janeiro, ela pôs a data de 7 de fevereiro, que é a data oficial que eu tenho no bilhete de identidade. Só que eu nunca festejo os anos nesse dia. O meu aniversário é sempre a 11 de janeiro. Pronto. E como eu sei que o seu pai era pescador, você também nasceu numa bateira? Não nasci numa bateria, nasci em casa. Porque há uma diferença dos pescadores avieiros para os pescadores varinos. Os varinos moravam aqui na Zambuja, tinham casas e só os homens é que ia à pesca, as mulheres não iam. As mulheres ficavam a tomar conta dos filhos, os filhos iam à escola, pronto, eram crianças normais como todas as outras, pronto. Não é o caso dos avieiros. Os avieiros, como moravam nos mochões, moravam naquelas casas de palafitas cá à borda do Tejo, como no Escaropim, como em vários lados. Portanto, esses nasciam à beira da água, né? Portanto, mas não é o caso dos filhos dos cagareus. Os filhos dos cagareus nasceram aqui, naturalmente, na Zambuja, como qualquer residente normal daqui. Portanto, claro, e depois vai-se para a escola, né? Eu já tive azar em entrar para a escola. Quando entrei para a escola já tinha quase 8 anos. Porque só se entrava na escola em outubro, já depois de fazer os 7 anos. Os pobres. Mas já na altura havia diferenças entre pobres e ricos. Porque são essas coisas que a gente não pode esquecer, né? Porque os filhos dos ricos, se fizessem, naquele ano civil, se fizessem os 7 anos, podiam entrar antes. Foi o caso de muitas pessoas, porque eu entrei numa escola mista. Foi a primeira escola mista de rapazes e raparigas que houve aqui na Zambuja, em 1957. Portanto, os filhos dos senhores, dos meninos bem, entravam com um ano antes, estás a ver? Só faziam os anos em janeiro ou fevereiro, mas entravam em outubro. Estavam quase com 7 anos. E depois fez a escola? Depois fiz a escola, depois da escola. Eu sempre estive ligado, fiz a escola e a catequese. Os pescadores do Norte são muito crentes e participavam na vida eclesiástica de uma maneira, iam às procissões, iam às missas, e pronto, faziam essas coisas todas. Claro, e então entrava para a catequese, né? Fui criado como um menino normal, todos. Frequentar a catequese, primeiro catecismo, segundo catecismo, quarto catecismo, pronto. Saber essas coisas todas, até fazer a comunhão solene, e até fazer a renovação das promessas do batismo, etc, etc. Pronto, sempre fiz esse percurso todo, né? E claro, sempre estive ligado às récitas,
A dona Margarida Maia chegou a ser minha catequista, a dona Quinhas, pessoas conhecidas aqui, muito carismáticas aqui da Zambuja. Portanto, e sempre participei na vida ativa da cultura. Pronto, com brincadeiras, com récitas, com coisas. Sempre estive ligado a isso. Entretanto, depois, claro, quando fiz a 4ª classe, fui trabalhar com o meu pai, para o mar, né? Pronto. Mas, claro, como estava ligado, sempre fiquei ligado à participação da vida. Já tinha cá o bichinho dentro, né? Como se costuma dizer. Portanto, disseram-me, pá, tu não podes ensaiar, não estás cá, mas a gente vai arranjar uma maneira de tu participares. Quando houver récitas, participas lá mesmo. Fazes o teu espetáculo. Pronto, depois eu criei um boneco, tipo o Homem Espetáculo, que representava várias figuras mundiais, né? A Amália, o Adamo, pronto, aqueles coisas conhecidos, os espanhóis também. Pronto, cantava aquilo, transfigurava-me em palco. Levava uma mala com roupa e uma peça ou duas era o suficiente para dar um arzinho daquele boneco. Pronto, e foi assim sempre até por aí fora, né? Depois começou a cantar fado. Depois fui para o ultramar. Ah, O fado começou mais, quer dizer, já tinha começado um bichinho aqui, porque aqui num salão paroquial já portanto, havia 4 ou 5 pessoas que cantavam fado. Era a Maria do Céu, a minha irmã Lourdes, eu, o Chico Pimenta, o Zé Manuel Sardo, também participava nessas coisas, e depois mais tarde a Maria do Carmo, a Ana Maria Toreira, pronto, e pronto, várias figuras, pronto. E então criou-se um grupinho que entrava nas récitas também, porque as récitas eram constituídas de variedades. Fazia-se mais teatro de revista, várias coisas, né? E então tudo era possível, uma dança, uma coisa, um shot teatral, uma coisa qualquer, né? E claro que começou-se a criar um grupinho de fado, que era acompanhado sempre, porque não havia outro suporte musical, pelo professor, que era em visual, de Pontevel, Lúcio Ferreira. Pronto. E então, claro, depois prosseguimos, entretanto, depois começou-se a treinar com Fernando Líbano, com a viola e outro colega cabo-verdiano que ele conhecia bem, chegou a vir aqui e acompanhavam com 2 violas, acompanhavam um fado, já davam um arzinho pronto, do que era o fado próprio. Né? e- Chegou-se a fazer também uma récita em que se convidou o senhor Alfredo Rebelo e mais um senhor que eu agora não me lembro o nome, que são os dois dos casais de Brites, salvo erro, aos casais de baixo, não sei, pronto, não posso precisar. E eles com aquelas guitarras antigas que eles tinham, né? Participaram na récita, mas o som vinha do acordeão do professor que estava escondido atrás do cenário, né? já nessa altura se fazia playback. Já se fazia playback. Então, depois estava-me a falar, foi para o ultramar. Foi para o ultramar, depois fui para o ultramar, entretanto fiz a comissão, vim-me embora. E Regressei. lá no ultramar, No ultramar, já fazia. no ultramar, Também fez assim. o fado teve uma grande influência, porque com as saudades da Zambuja, com as saudades da família, né? O fado marca sempre uma coisa, né? Nós estamos longe, há sempre aquela saudade. E claro, depois pediu-me, pá, Zé Miguel, canta aí o fadinho e tal. Pronto, e aquilo começou a ganhar aquela coisa. Pronto, aí era mais fado sério, né? Eu tinha aquilo. Porque aqui eu comecei sempre com uma vertente humorística. Eu é que fazia aquelas letras e para as cantar, porque não se podia cantar, era proibido, né? Se houvesse aí alguma coisa, os olheiros estavam sempre à coca para apontarem o dedo à gente, né? E então fazia-se para o lado do riso e aquilo passava, estás a ver? Porque coisas do Zé Afonso, assim, a brincar, mas não se podia cantar a sério, porque aquilo não passava, né? Porque a guarda estava aí sempre à coca e
os informadores andavam por todo lado, né? Pronto, mas era assim que a gente tinha que viver, pronto. E claro, mas quando vim do ultramar, formou-se aí um grupo de fado, que a gente começou a andar aí por aqui e para lá, para o outro, com 2 guitarristas, um era da Ruda, o outro era do Carregado, salvo erro. Ele conhecia aqui muita gente na Zambuja, porque trabalhavam lá na fábrica que montava televisões. Ele era técnico de montagem de televisores. E então, era um senhor surdo, mas tocava guitarra portuguesa. E era engraçado, como o gajo, pronto, tinha dificuldade em ouvir, né? Mas pelo mexer da boca do viola, que o viola era um bom viola, né? Ele percebia mais ou menos onde é que tinha que ir. E pronto, e começou-se a fazer isso e andámos, pronto, foi sempre ligado a isso. Entretanto, depois casei, fui morar para as Casais da Lagoa, né? Fui lá à Feira Bola e fiquei lá. Foi lá jogar a partida dos solteiros, sendo lá como casado. E então, claro, depois juntei-me, fui massagista de futebol, juntei-me lá à equipa que havia lá nos Casais, depois, entretanto, nós criámos uma sede, pronto, mas sempre ligada ao espetáculo, com licença, perdão, ligado ao espetáculo, mas de uma maneira salutar, estás a ver, solta, não era obrigatório, nem se fazia nada por de interesse, nem nada, né? Só por paródia, participação, né? Pronto. Claro, entretanto, depois nós lá nos Casais fazíamos paródias, portanto, assim, ao fim de semana juntávamos mais uns amigos, comíamos uns petiscos, bebíamos uns copos e cantava-se várias coisas. E entretanto, a partir daí, essas coisas do cantar e de coisas. Pronto, eu às vezes ia ao Colete Encarnado, porque tinha muitos amigos em Vila Franca que me convidavam para lá ir, eu ia, né? Pronto, e depois comecei a levar outro e a gente participou em várias coisas da vida social, né? Depois foi criado os Irmãos Lagoa. E era isso mesmo que eu ia perguntar. Daí dessa paródia nasceu os Irmãos Lagoa. Porquê? O outro era das Virtudes, o Joaquim Júlio é natural das Virtudes, eu sou natural da Zambuja, mas morávamos os dois nos Casais da Lagoa. E então, a homenagem aos próprios Casais da Lagoa ficou. E chegámos também a fazer participações etnográficas nos cortejos em Eiras de Cima, ou nos cortejos etnográficos que se fizeram aqui na Zambuja. É a representação dos Casais da Lagoa, com um moinho, um bidon grande feito no moinho, o moinho faz conta que é o emblema lá dos Casais da Lagoa, o moinho. Fica lá no monte. E agora, queria falar consigo, que eu sei que o Zé Miguel esteve ligado à criação, ou à existência da noite do Fado Vadir na Fonte de Santo António. Sim. Durante a Feira de Maio. Um desafio que o meu primo Zé Chouriça me fez. Pronto, disse, pá, tu conheces a malta de canto ao fado e vendes por aí a cantarem. A Câmara, eu na comissão de feira, naquela altura era a comissão de feira que organizava a Feira de Maio, a gente já falámos nisso, podemos contratar um guitarra e um viola e fazer o fado ali na Fonte de Santo António. Preciso olhar. Boa ideia, pronto, e nasceu assim, nasceu de um desafio, mas sem interesse nenhum de dar dinheiro ou de se cantar por dinheiro ou nada, né? Certo? Pronto, e depois começou e pegou. Pronto, entretanto foi melhorando, até que depois entrou um bocadinho em decadência, né? Porque as coisas também não duram sempre. E depois às vezes há várias coisas que as pessoas não veem, né? Porque para tudo é preciso estar atento aos princípios e aos meios. E não só deixar correr o marfim. Porque quando se deixa correr o marfim, tem-se a sensação que mais tarde ou mais cedo as coisas acabam por falta de interesse, né? Ora, como isso ganhou uma certa importância cá na Zambuja, isso podia ser visto pela autarquia de outra maneira. Pronto, mas não foi. Pronto,
deixaram andar, até que depois teve que se fazer algumas arranjos próprios para chegar até agora. Agora, pronto, este ano já não organizei, portanto, este ano criou-se uma comissão que vai começar agora a organizar o Fado Vadia. Pronto, é a novidade que eu posso dar aqui em primeiro lugar, que é este ano criou-se uma comissão própria que vai tratar disso. Pronto, os moldes em como isso vai se desenrolar, eu não estou dentro do assunto, eu também faço parte da comissão, mas mais como olheiro, estás a ver? Porque também já tenho 75 anos e amanhã ou depois também é como diz o outro. É o consultor técnico. Pois, é consultor. E é difícil, foi difícil, o Zé Miguel estava a dizer, pagava o guitarra e o viola. Sim, pagava E o o guitarra e resto? viola. Não, pronto, eu há pouco disse quando a autarquia não soube apanhar os fadistas, porque se calhar tivesse um bocadinho mais de... claro que eles têm outras coisas para pensar e outras preocupações, mas olhando a isso, quando os autarcas estão interessados em fazer algo pela terra, não pensam só nos próprios poderes, nem nas suas coisas. Portanto, têm que pensar que eles são eleitos lá pelo povo e têm que fazer melhorias para o povo. É isso que devia ser, né? Mas eu quando estava a falar da questão do dinheiro, era difícil convencer a malta. Opá, olha, anda ali cantar um fadinho, uma sexta-feira. Não, quer dizer, não era difícil, porque a malta vinha de boa vontade e cantava, né? Porque cantava por amor à camisola, né? Eu cantava, pronto. E chegou a acontecer, Agora, por exemplo. só que, por exemplo, a autarquia nunca deu nada a esses fadistas. Enquanto, por exemplo, para outras pessoas às vezes havia tudo. Havia almoços, havia isto, havia jantares, havia coisas, não sei quando. Pronto, temos a olhar essas coisas. Se a autarquia soubesse aproveitar os fadistas que vinham aqui cantar de borla, vinham de Benavente, Salvaterra de Magos, Arruda, Vila Franca, de vários lados do país, e depois mesmo da Feira de Maio já ter passado, e juntasse os fadistas e disse assim, pronto, vamos oferecer um almoço a vocês em compensação de vocês virem aqui cantar. Se calhar, isto continuava sempre da mesma molde. Está a ver? Só que isso não foi feito. Depois foi-se. As pessoas também foram desistindo, não é? Não. Eu ia lhe perguntar se aconteceu ao contrário. Sabia quem se... Não. Olha, sei que estás a organizar aí. Pois tens de pagar. Arranja-me lá para eu ir lá cantar. Não, nessa altura não. Noite do Fado Nessa altura a malta também cantava mais por amor à camisola, em vários lados. Cantava-se por Mas prazer. havia quem lhe pedisse, eu quero atuar lá na Fonte de Santo António. Não, também não havia assim coisa. Eu é que convidava e pronto, disse, aquilo é uma noite diferente, tal, participação, a malta lá toda junta e tal, não sei quantos. Há sardinha com fartura ou há vinho também, se vocês quiserem, comem, bebem e pronto, e coisa. Pronto. E claro, a malta vinha, né? Mas depois, 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6 anos, as pessoas também se saturam, né? Portanto, depois tem a deslocação. Como não há compensações pecuniárias para nada, E agora, na Feira de Maio, há sempre um valente correndo lá na frente. chamam à feira danada. De onde é que surgiu esse poema? Isso nasceu, por exemplo, no ano que foi instituído o Fado Vadia. No ano que foi, eu trabalhava na MAG e eu depois, pronto, comecei a pensar e nesse ano que se estreou o Fado Vadia na Fonte de Santo António foi quando se foi estreado esse fado. Foi escrito por mim naquelas folhas de obra que a gente tinha para apontar as obras onde é que estávamos a trabalhar, as horas, né? E então aquilo virava-se ao contrário, do outro lado era branco, pronto, depois mostrava lá, está bom, e tal, pronto, e ficou assim, pronto. Nasceu naquele dia. E ter participado naquele programa A Zambuja é Portugal, a cantar esse também fado. foi importante.
Foi importante e pronto. Aliás, Não foi a estreia, não. Foi a primeira vez que. Ou já tinha cantado lá no. não, já tinha cantado, isso já tinha sido cantado várias vezes aqui na Azambuja. Só que, entretanto, nesse ano, quando foi o filme na Azambuja, e isso aconteceu também por uma questão de amizade, porque nós tínhamos a sede do rancho, né, já estava no rancho. Eu, quando vim do ultramar, entrei para os bombeiros e entrei para o rancho. Pronto. Foi as minhas instituições de entreajuda que eu sempre coisa. Entretanto, depois, como eu casei, fui obrigado a sair dos bombeiros, porque, aliás, eu também trabalhava em Setúbal, só vinha ao fim de semana à casa, e claro, não podia participar na vida ativa dos bombeiros, né? Pronto. E quando vinha a casa ao fim de semana, também queria descansar e estar um bocadinho com a minha família, né? É lógico, né? E claro, mesmo que houvesse um toque de sirene ou uma coisa qualquer, não podia largar tudo e eu estava nos Casais da Lagoa, nem sempre se ouvia a sirene. Pois. Às vezes, quando o vento estivesse daqui de baixo, ouvia-se, mas quando o vento estivesse norte e coisa, não se ouve, né? Portanto, e então, pronto, disse ao Sr. Mar Jorge, ao comandante, e desisti. Né? Pronto, disse, eu não sirvo para ser bombeiro de capacete amarelo. Ou era ou não era, né? Pronto. E então, pronto, saí. Mas no rancho continuei sempre, né? Continuei, estive lá 30 anos, né? Pronto. E no rancho nós tínhamos a sede ali junto à... Onde é que é... Jardim Urbano agora, né? Não, pois, mas é Jardim Urbano, mas pronto. A variante, pronto, junto à estrada. Para ali, o trânsito para o norte passava todo ali. Pronto, e a gente, como fazia ensaio à sexta-feira à noite, a sede estava aberta e estava sempre, como estava pintada à maneira do rancho, tinha ali uns pampilhos, umas coisas que chamavam a atenção às vezes das pessoas, e assim, parou ali o João Ferreira Rosa, parou ali várias figuras, né? Do fado e outras coisas. Onde é que parou também o senhor, aquele que organizou esse filme, o Rui Ferrão. Ora, pronto. Rui Ferrão, e pronto, acertou conhecimento com o senhor Sebastião e tal, depois começaram a conversar. E ele disse, olha, a gente vamos filmar aqui um documentáriozinho aqui. Olha, pronto, e depois, pronto. E nesse filme, as letras eram para ser do Sebastião. E o Sebastião tinha-me passado uma letra, pronto, que não falava em Torres, falava numa coisa qualquer daqui do Ribatejo, mas não falava em Torres. E eu lembrei-me que podia ser aquela, né? Pronto. Isso já existia, também fazia parte aqui da Azambuja e não ficava mal, né? E depois questionei o amigo Sebastião e disse, Sebastião, esta letra não, para mim eu não me identifico muito bem com isto. E se fosse esta, se você não se importasse, não me importa nada, está tudo bem. Olha, é isso mesmo, pronto, e depois entrou no filme assim. A Zambuja é Portugal, a Zambuja é Ribatejo. Ribatejo. E ajudou a dar o nome ao filme. Ajudou a dar o nome ao filme, porque isso termina, o fado termina, a Zambuja é Portugal. E gravado acaba na Fonte de Santo António. Não, começa na Fonte de Santo António, mas acaba na Rua das Flores. Pois, é o contrário. Pois eu achava que estava agora a visualizar, achava que começava você a descer por aí abaixo e depois acabava quando chegava cá ao... Não, acabou na Rua das Flores, porque quando eu vinha a descer, eu tinha um fato preto, que era de uma família do seu Sebastião, com botas até cá acima, dos cavaleiros, daquelas pessoas que montavam a cavalo. Pronto, de facto, sentava, também devia ser da pessoa que com certeza não era assim muito grande como eu, e o fato assentava-me quase como uma luva, né? E então, pronto, ficou ali gravado. Eles, como já tinham gravado aquilo, o som foi gravado na garagem do João da Rita, ali naquele prédio novo cá em cima.
na garagem, pronto. Improvisou-se ali um estúdio e pronto, a gente não sabia como é que aquilo ia funcionar, né? Ali fez a recolha do som, pronto. O filme depois foi um bocadinho mais tarde, quando eles combinaram vir para cá com os carros e aquela coisa todas, e as imagens aí. Pronto, foram filmar os todos, foram filmar os campos, foram filmar essas coisas todas. Eles estiveram aqui, parece que 5 ou 6 dias. Pronto. E então, pronto, naquelas primeiras filmagens foi os fados que já estavam gravados. E os senhores me disseram assim: a carrinha vai ficar aqui no Largo de Santo António. A carrinha ficou lá ao largo de onde é que é agora o café, né? Ali estacionado, com as gaitas cá em cima do tejadilho da carrinha. O som já estava gravado e o som saía ali. Pronto, e eles disseram assim: não, você não tem que fazer nada. Faz conta que está. As pessoas andam na rua, não estorva nada. Você está a ouvir o som e repete, tal e qual como se estivesse a cantar, normalmente. Pronto. Olha, maravilhoso. Pronto, e saiu bem. E ficou um resultado impecável. Agora, é uma vedeta. Não, Você... vedeta não. Não, desculpe lá, mas a qualquer lado que se vá, pouca gente agora sabe que é o Zé Miguel Amadora, mas toda a gente sabe que é o baixinho do fado. Pois. Não, esse foi um projeto da Terra Velhinha, porque eu quando andava na escola já me chamavam baixinho, porque eu também alto não sou, como diz o outro. E então, pronto, não que me portei com esses epitetos, não é? Para mim é tudo bom. De maneira que sempre à vontade, nunca me chatei com alcunhas, na escola chamavam-me o Faísca também, porque eu andava sempre a correr, sempre a jogar à bola, eu saía da escola e ia para montar carrosséis, ia montar coisas quando era na feira, era um corrompido, ninguém ia para a escola, as pessoas saíam da escola, ou iam ajudar a montar tronqueiras, porque eles andavam a sarrar varolas e a espetar os prumos nas travessas, para depois pregarem as varolas eram pregadas, né? Na altura não eram agora montadas assim como estão, né? Portanto, aquilo era varolas de eucalipto em bruto, que vinham, eram descascadas, e depois eram postas os prumos. E depois eram espetados, cavilhas a quase assim deste tamanho, a segurar. E aquilo, não havia touro nenhum que partisse aquilo, porque a varola é maleável, estás a ver? Pronto, mesmo que ou podiam fugir para um sítio onde é que houvesse um manejo que eles pudessem entrar, aí por aí. Agora, partir uma coisa daquelas, não. Pois. Mas estávamos a falar do baixinho do fado. Sim. Pronto. O baixinho do fado, portanto, agora é conhecido no país inteiro. Mas começou, isto é um projeto da Terra Velhinha, o Miguel Loura é que, portanto, deu a ideia, disse, porque é que a gente não vai fazer aí um baixinho do fado? Pronto, pode ser, e pronto, depois fez-se uma pequena experiência ali na zona de Alenquer, aquilo resultou, pronto, e depois melhorou-se. E agora ainda esta noite cheguei às 4 horas da manhã. E fado humorístico, não é? Pois, é fado. Que é uma coisa que o Zé Miguel está completamente à vontade. Sim, senhor, pois. Sempre. As letras são, pronto, eu depois comecei pronto, na altura, quando eu entrava nas récitas, já fazia essa vertente humorística, pronto, que era, como eu expliquei há pouco, que era a maneira de nós podermos cantar as letras. Mas depois os larguei, né? Pronto, quando foi o coisa, cantei muito fado sério por aqui e por lá, né? Pronto, mas depois então, digo assim, bem, mas eu às vezes tinha que desistir de cantar o fado. Porque o fado às vezes comove-me e fico embargado de tal maneira que eu não consigo acabar de cantar. Faz-me lembrar várias coisas, né? E então, pronto, digo assim, porque então eu tenho que andar sempre a chorar. Não, vou começar a andar a chorar, a rir. Pronto, comecei entretanto as pessoas contavam-me anedotas. Eu sou também um contador de anedotas por natureza. E então, algumas têm uma vertente bonita, né? E uma vez uma pessoa contou-me essa anedota também, isso foi de uma anedota.
de um homem que foi tirar o leite, mas depois, às cabras, né? Mas depois aquilo deu um trovão, apagou-se a luz e ele... em vez de estar a medir a cabra, estava a medir o bode. Pronto. Enganou-se, não é? Pronto. E aquilo deu-me... Disse, bem, vou fazer uma letra para isto. Pronto. E nasceu assim o meu irmão agricultor. Pronto, essas coisas. Mas... Zé Miguel, conte-me agora uma coisa. O que é que tens saudades da Azambuja do antigamente? Bem, pensando bem, tenho saudades o meu tempo era um tempo difícil. Eu nasci no pós-guerra, não havia várias coisas, havia falta disto, falta daquilo, havia racionamento ainda, no pão. Claro, quando eu era bebé, mas eu, depois, quando começo a ter conhecimento de pessoa, já não apanhei isso. Já não havia. Mas contava à minha mãe e ao meu pai que havia dificuldade em arranjar pão para os filhos e pronto, não havia. Porque quando foi aquela coisa da guerra, o Salazar era aliado do alemão, do Hitler, e tanto que ele disse, havia uma frase que ficou gravada para todo sempre, né? Eu livro-vos da guerra, da fome não. Pronto. E claro, passou-se muita fome. Ou muitas faltas. Mas claro, pronto, são as coisas da vida, não é? Claro, entretanto, eu tenho, apesar do tempo ser de dificuldade, a vida era salutar. Nós éramos livres. Estás a ver? Íamos para o esteiro nadar, em pelota, ninguém fazia mal à gente. Podíamos andar na rua, porque a nossa criação foi na rua. Os nossos pais iam trabalhar, só chegavam à noite. Não havia instituições para crianças, não havia essas coisas. O jardim era a rua. Era a rua. E na rua havia... Mas, claro, havia alguns mais violentos uns que outros, né? Sempre houve, né? Porque em todos os lados há isso. Mas ninguém fazia mal uns aos outros. Na altura da verdade, todos se defendiam. Ou se tivesse alguém a morrer afogado, havia outro que tentava mesmo ir lá buscar o gajo, né? Nunca constou que, mesmo nas brincadeiras dos rapazes, morresse algum rapaz afogado na vala. Ou no esteiro. E os mais matelões iam para a ponte, saltar lá de cima da ponte cá para baixo, mas os pequenos já não se atreviam a isso, né? Então, e o que é que a Zambuja tinha que já não tem? Bem, não sei, assim propriamente dito. Pronto, não tem, porque quer dizer, o bairrismo, a Zambuja nunca foi assim uma terra muito bairrista. E eu, portanto, nas participações que tinham, toda a gente não havia malta que criticasse, mas também não participavam muito. Portanto, mesmo nas coisas que nasciam aqui na Zambuja, que eram criadas e que nasciam... Naquela altura, podiam participar, mas depois, com a continuidade, desistiam logo. Tanto que, às vezes, havia grandes coisas que se faziam aqui, mas no ano a seguir já não havia nada. Houve aí uma altura que houve uma rapaziada que participou nas marchas, mas antes disso outros faziam marchas, mas depois já no ano a seguir. Uma coisa que eu me lembro, na Zambuja, pelo Carnaval, havia sempre cegadas que saíam à rua organizadas. Homens, principalmente homens, vestiam-se à mulher, vestiam-se à matrafona, vestiam-se pronto, várias coisas, e faziam... Era um circo autêntico. Faziam tudo e mais alguma coisa. Mas eles faziam aquilo, mas não deixavam de trabalhar para fazer isso. À noite, juntavam-se, faziam aquilo, e uma semana ou duas antes de coisas, preparavam as coisas, e naquele dia, vamos embora. Zé Miguel, de alguma forma,
a ideia deste podcast é deixarmos aqui gravado as memórias, a história viva da Zambuja. Mas de alguma forma também deixar conselhos às gerações que venham a seguir a nós. Sim. Então eu queria lhe perguntar, que conselho é que o Zé Miguel deixa para o zambujense da manhã? Epá, isso é muito difícil de responder. Olhando para o contexto atual, eu não sei o que é que vai ser a Zambuja do futuro, não é? E, portanto, é muito difícil, vaticinar algo que possa ser. Mas eu deixo apenas um voto. Que não deixem morrer a Zambuja. Que defendam sempre as tradições da Zambuja. Que é isso que é importante. Porque nós temos a nossa identidade própria. Somos amigos, somos pessoas que sabemos receber bem, os amigos. Vamos num lado qualquer, toda a gente diz, aquela Zambuja, aquilo é uma categoria, não sei quantos. Pronto, essas coisas deviam-se manter, né? Porque nós, há sempre, isto vai-se diluindo no tempo, tudo se vai diluindo no tempo, e vai acabar por um dia ser diferente, né? Porque forçosamente tem que ser diferente, né? O tempo vai evoluindo e a gente vai passando. A gente vai passando, não. O tempo é que passa para a gente. A gente vai vivendo. A gente vai vivendo. E então tudo isso vai ser diferente, não é? Mas pronto, eu queria que, fazendo um voto para que todos fossem felizes e que defendessem as culturas, apesar de tudo, apesar das inovações, apesar das tecnologias, apesar dessas coisas todas que fazem falta, mas defendendo sempre as raízes. Era isso que eu quero deixar aos novos. Zé Miguel, agradeço-lhe muito a sua presença. Não o quero deixar ir sem lhe oferecer aqui o nosso presente para os convidados. Uma caixinha de bolachas dos Zambujitos. As bolachas com sabor a tomate que a Junta de Freguesia promove. E pronto, mais uma vez agradecer-lhe este seu testemunho vivo da história da Zambuja. Muito obrigado. Estou com todo o prazer que eu participo nessas coisas, portanto, já há muitos anos e estou sempre disposto a participar a bem das coisas. Muito obrigado. A vós, vemo-nos no próximo episódio, já sabem, todas as quintas-feiras, mais ou menos ali por volta das 7 horas, sai um episódio novo, tanto no YouTube como no Spotify.